Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo da nossa aula de hoje é soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, nós iremos fazer a resolução de exercícios que contemplam esse conteúdo, atrelado ao estudo de sevianas. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, que é reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. O conteúdo, mais especificamente, que é resolução de exercícios que contemplem o estudo da soma dos ângulos internos de um triângulo, atrelado à aplicação de sevianas, que no caso é a mediana, a bissetriz e a altura de um triângulo. O objetivo: resolver problemas diversos que trabalham a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, atrelada ao estudo de sevianas, bem como o uso dessas sevianas no triângulo. Vamos continuar. Introdução. Vamos fazer aqui uma recapitulação dos conteúdos que nós vimos até aqui. Em nossa aula passada, estudamos o conteúdo sobre ângulos externos de um triângulo qualquer. Esse conteúdo contempla conhecimentos vistos em aulas anteriores sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, é um prolongamento desse conteúdo sobre soma dos ângulos internos de um triângulo, porque se você relembrar, nós utilizamos com frequência essa propriedade para poder fazer a demonstração e a aplicação de características e propriedades dos ângulos externos. Em aulas anteriores, nós vimos o estudo de sevianas, ou seja, aulas passadas, e também da propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180 graus. Fizemos a demonstração e aplicamos esses conhecimentos na resolução de exercício, ou seja, tanto para a soma dos ângulos internos quanto para o estudo de sevianas. No estudo dos ângulos externos de um triângulo, vimos a propriedade da soma dos ângulos atrelado também à propriedade da soma dos ângulos internos. Portanto, em um triângulo qualquer, o ângulo externo referente a um vértice é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Ou seja, o que é que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo a propriedade no caso, o teorema do ângulo externo, que diz que o ângulo externo, ele é na verdade maior, ele é sempre maior que os internos não adjacentes e na verdade ele é igual à soma desses dois ângulos internos não adjacentes. Fizemos também a resolução de alguns exercícios sobre ângulos externos e que também contempla a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Em nossa aula de hoje, iremos fazer a resolução de exercícios que contemplam tanto o estudo da soma dos ângulos internos de um triângulo, como a aplicação de sevianas nesse triângulo. Vamos lá. Bom, exercício número 1. O que diz o exercício número 1? Analise o triângulo isósceles abaixo, em que o segmento AD é bissetriz em relação à base BC do triângulo. Determine o valor do ângulo X. Vamos observar o seguinte, ele já traz uma característica prévia, ele diz que esse triângulo ele é isósceles e ele também diz que o segmento AD, nesse caso, é a bissetriz desse ângulo, no caso do vértice A, em relação ao lado BC. Observe que ele deu essa bissetriz em relação à base BC, que no caso é o lado não adjacente aos outros dois, porque nós sabemos que em um triângulo isósceles nós temos um par de lados congruentes, que nesse caso será o lado AB congruente ao lado AC. Então vamos agora aqui para a resolução desse exercício, como que nós vamos proceder. Solução. Devemos lembrar que em um triângulo isósceles, a base, neste caso o lado BC, que não é congruente aos outros dois lados, possui nesse caso a mediatriz, que não é uma seviana, mas é um segmento que origina um ponto notável, a bissetriz, a mediana e a altura, que são sevianas, passando pelo mesmo segmento de reta. Ou seja,
nesse triângulo isósceles, em relação a essa base específica, que no caso é a base BC, esses 4 segmentos que eu acabei de mencionar, eles passam pelo mesmo segmento de reta, ou seja, eles pertencem a uma reta única. Bem, o que nós iremos fazer com essas informações? Logo, temos que o segmento assinalado é ao mesmo tempo. Que segmento assinalado é esse? O segmento AD, que ele disse que é bissetriz. Só que ele vai ser, além de bissetriz, altura e também será mediana, porque no triângulo isósceles esses segmentos ocupam a mesma reta. Bem, como o segmento é ao mesmo tempo bissetriz e altura, o ângulo ADC, que nós iremos marcar na imagem para que você verifique de forma melhor, mede nesse caso 90 graus. Por quê? Se o segmento AD da imagem ele é ao mesmo tempo bissetriz e altura, nós sabemos que a altura é o segmento que parte de um vértice até o lado oposto e é perpendicular a esse lado, ou seja, forma com ele um ângulo de 90 graus. Então, observe essa representação na imagem. Você tem aí o triângulo de vértices A, B e C. Você tem o segmento AD, que vai ser nesse caso a bissetriz. E você vai ter aí o ângulo X, que é o ângulo que ele quer na questão. O de 50, que é o ângulo C, que ele já deu também na questão. E observe que esse ângulo que nós acabamos de marcar, com esse quadradinho preto, é na verdade um ângulo de 90 graus. Por quê? O segmento AD, além de bissetriz, é também altura. E toda altura forma com o respectivo lado ao qual foi traçada, forma um ângulo de 90 graus. Então, podemos encontrar o valor do ângulo X aplicando a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Por quê? Porque você tem, observe o triângulo ADC, você tem um ângulo X, um ângulo de 90, que é o quadradinho preto que eu marquei, e um ângulo de 50. Ou seja, você pode utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos e somar esses 3 valores e igualar a 180 graus. Então, é isso que nós iremos fazer. Então, você tem aí x mais 50 mais 90 igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, você irá encontrar que o valor de x é igual a 40 graus. Portanto, nós temos que, nessa questão, o valor do ângulo x que ele pediu mede, na verdade, 40 graus. Questão bem simples e bem tranquila, apenas você teria que relembrar, no caso, aquelas propriedades de Ceviana do triângulo isósceles. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 2. O exercício 2 diz o seguinte: no triângulo abaixo, que é o triângulo que ele traz aí a imagem, o valor do ângulo B é o dobro do valor do ângulo A, ou seja, ele estabeleceu o ângulo B em função do ângulo A. E o ângulo C é o triplo do ângulo B. Determine o valor do ângulo C. Observe que nessa questão ele não traz nenhum valor numérico e na imagem também ele não representa nenhum valor numérico. Ou seja, você tem que estabelecer uma estratégia que possibilite a você encontrar a medida desse ângulo que ele pediu, que é no caso o ângulo C. Como que nós iremos proceder para essa questão? Nós iremos utilizar a ideia de uma incógnita. Aí você pode dizer: professor, mas por que uma incógnita? Porque ele está pedindo um valor que você não conhece. Só que nós conhecemos a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. E nós sabemos que se eu somar os 3 ângulos internos, eu tenho como resultado 180 graus. Então eu posso criar esses ângulos internos através de uma expressão, que no caso vai ser uma incógnita, criar esses ângulos, somar todos eles e igualar 180 graus. E assim eu vou conseguir encontrar o valor dessa incógnita e posteriormente determinar o valor desses ângulos. Então, vai ser essa a estratégia que nós iremos utilizar para resolver esse exercício. Então, observe o seguinte: solução. Note que não é dada nenhuma referência de nenhum valor de ângulo. Isso já nos leva a pensar no uso de variáveis, ou seja, de uma incógnita, como eu já falei para vocês. Uma vez que se refere a um valor de termos que nós não conhecemos.
Iremos, neste caso, definir como variável o ângulo A, já que ele é dado como referência para os outros dois ângulos. Mas por quê? Porque ele disse o seguinte: o ângulo B ele é o dobro do ângulo A, ou seja, ele já deu o ângulo B em função desse ângulo A. E, por sua vez, o ângulo C é dado em função do ângulo B, só que o ângulo B já é dado em função do ângulo A, ou seja, você irá criar esses três ângulos, todos em função do ângulo A, que foi o ângulo que nós resolvemos utilizar como referência. Então, observe o seguinte: iremos, neste caso, definir o ângulo A como sendo um ângulo de incógnita x, ou seja, o valor desse ângulo A é um ângulo x. O que nós iremos fazer agora? Nós temos aí o triângulo de vértices ABC. Nós iremos marcar esse ângulo em vermelho, que é o ângulo A, que nós iremos chamar de x. Como o ângulo B é o dobro de A e o ângulo A mede x, o B mede 2 vezes A, ou seja, 2 vezes x. Portanto, o ângulo B é 2x. Então, nós vamos assinalar na imagem o ângulo B. Então, nós temos aí esse ângulo em verde, que é o ângulo B, que possui valor 2x. E, por último, falta agora o ângulo C, que, por sua vez, é dado em função do ângulo B, valendo, nesse caso, 3 vezes o ângulo B. Só que o ângulo B ele vale 2x. Então, o ângulo C ele vai valer 3 vezes o ângulo B, que é 2x, ou seja, 3 vezes 2x, que é igual a 6x. Portanto, o ângulo C, que é esse ângulo em azul, vale 6x. Então, observe o seguinte: já que nós marcamos os valores, nós podemos agora utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos e aplicar a essas expressões que nós acabamos de criar. Então, nós teremos o seguinte: aplicando agora a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, nós teremos que o x mais o 2x mais o 6x é igual a 180 graus. Ou seja, se eu somar os três ângulos internos, que foram os ângulos que eu assinalei, o resultado deles é 180 graus. Portanto, como todos estão em função da mesma variável, ou seja, da mesma incógnita, eu posso determinar o valor dessa incógnita e posteriormente determinar o valor do ângulo que ele solicitou. Então, resolvendo essa equação, nós temos aí, x mais 2x mais 6x, 9x igual a 180 graus. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 9 e eu vou encontrar que o valor de x é 20 graus. Pronto, encontramos o valor de x. Aí você vai dizer: professor, encontramos a resposta. Não, nós ainda não encontramos a resposta. Por quê? Ele quer o valor do ângulo C e não o valor de x. Você irá substituir, nesse caso, o valor de x na expressão que representa o ângulo C e determinar o valor desse ângulo. Portanto, nós temos aí, iremos agora aplicar o valor encontrado na expressão que representa o ângulo C e determinar o valor desse ângulo. Como o ângulo C ele mede 6 vezes x, onde tem o x eu vou colocar 20 graus. Portanto, o ângulo C mede 6 vezes 20 graus e esse ângulo irá medir, no caso, 120 graus, que é, nesse caso, a resposta do nosso exercício. Um exercício bem simples, traz uma ideia muito bacana com a utilização de equações e traz aqui uma ideia bastante interessante sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. É um recurso bem importante para o nosso estudo. Continuando. Exercício 3. No triângulo abaixo, AD é bissetriz, ou seja, ele traz uma imagem, a representação, e ele vai descrever alguns elementos que ele traz na imagem. Ele diz aí que o segmento AD é uma bissetriz. Determine o valor do ângulo Y, que está assinalado na imagem, sabendo que o triângulo é retângulo em A. Ou seja, quando ele diz que o triângulo é retângulo em A, ele está dizendo que o ângulo A mede 90 graus. E que o ângulo ADC é 75 graus. Ou seja, observe que todas as informações que ele traz na questão já estão assinaladas na imagem. Portanto, nós devemos agora criar uma estratégia para conseguir determinar o valor desse ângulo Y. Observe o seguinte: solução. Primeiramente,
Note que foi dito que o segmento AD é bissetriz do triângulo em relação ao vértice A. Ou seja, se AD é bissetriz do ângulo A, ele divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Já é uma informação importante. Diante da informação anterior, podemos afirmar que o segmento AD dividiu o ângulo A em dois ângulos congruentes. Só que observe o seguinte, ele disse na questão que o ângulo A mede 90 graus, ou seja, porque o triângulo é retângulo em A, ou seja, o ângulo A mede 90. Portanto, podemos afirmar que os ângulos BAD, que nós iremos verificar na imagem, e o DAC são congruentes, ou seja, os dois ângulos que ele criou ao dividir o ângulo A. Ou seja, cada um possui uma medida de 45 graus. Por quê? O ângulo todo é 90. Se eu partir ele ao meio com a bissetriz, eu dividi em dois ângulos congruentes, ou seja, cada um mede 45 graus. Então, vamos assinalar no triângulo abaixo. Então, você tem aí, ó, o triângulo, você tem os vértices A, B e C, a bissetriz, o ponto D, e você tem aí, ó, esse ângulo em azul que mede 45, que é o BAD, que ele deu na frase anterior, e o DAC, que também mede 45 graus. E o ângulo de 75, que é o ângulo que já foi dado desde o início da questão. Observe agora o seguinte. Portanto, os dois ângulos assinalados em azul medem cada um 45 graus. O que é que nós iremos fazer agora? Nosso objetivo é definir o valor do ângulo Y. Iremos utilizar a propriedade do ângulo externo para poder definir o valor do ângulo procurado. Nessa questão, você poderia utilizar de dois artifícios para poder encontrar o valor do ângulo Y. Só que nós iremos utilizar o artifício que trabalha a questão do ângulo externo desse triângulo, porque foi um conhecimento que nós adquirimos na nossa aula passada. Então, note que o ângulo de 75 é o ângulo externo do triângulo ABD, e, portanto, é resultado da soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, esse ângulo de 75 graus, ele é resultado da soma dos dois ângulos internos não adjacentes, que são quem? O ângulo Y e o ângulo de 45, que na verdade o ângulo Y é o ângulo do vértice B. Então, o ângulo de 75, ele é na verdade o ângulo do vértice B somado com o ângulo de 45 graus, que é o BAD. Então, o que nós iremos fazer agora? Iremos criar uma equação, ou seja, se eu somar os dois ângulos internos não adjacentes, eu igualo ao ângulo externo não adjacente a eles, que é, no caso, o Y mais o 45 igual a 75 graus. Então, resolvendo essa equação, eu vou encontrar que o ângulo Y, ele é, na verdade, 30 graus. Portanto, o valor do ângulo Y é 30 graus. Assinalando na imagem, para que você possa perceber mais claramente, observe o seguinte. Você tem novamente o triângulo, os vértices A, B e C, o segmento AD, que é a bissetriz, o ângulo de 75, que foi dado na questão, que nós utilizamos para encontrar o valor do ângulo Y, esse ângulo de 45, esse também de 45, e por último, a nossa resposta, que é o ângulo B, que mede 30 graus. Observe que se você somar o ângulo B com o ângulo 45 do lado esquerdo da bissetriz, 30 mais 45, 75, que é justamente a consequência da propriedade. Exercício bem simples, bem tranquilo, traz uma ideia muito interessante sobre o estudo de bissetrizes. Exercício 4. Na imagem abaixo, determine o valor do segmento AD, sabendo que o triângulo é retângulo em A, que AD é mediana, que o ângulo BAD mede 30 graus e que o ângulo ADC mede 60 graus. Todas essas informações estão assinaladas na nossa imagem. Vamos para a nossa solução. Você tem aí. Na questão é pedido o valor do segmento AD, que no caso vai ser a mediana desse triângulo. É afirmado também que AD é mediana do triângulo em relação ao lado BC. Como é dado na questão que o segmento BC é igual a 10 centímetros, que está na imagem, então o D ele é o ponto médio
do segmento BC, porque AD é mediana. E a mediana divide o lado oposto ao vértice em dois segmentos congruentes. Portanto, o segmento BD é igual ao segmento DC. E, como o segmento todo mede 10, cada um desses segmentos mede 5 centímetros. Primeira informação que nós tiramos da nossa questão. Veja na imagem abaixo os dois segmentos assinalados a partir da consequência anterior. Você tem aí o triângulo, vértices ABC, segmento AD, ângulo de 30 graus, ângulo X, que é um ângulo que nós acabamos de nomear, esse ângulo de 60, e cada um desses segmentos mede 5 centímetros, porque o todo mede 10. Agora que assinalamos as medidas que já sabemos, podemos tentar encontrar o valor do segmento AD. Observe o seguinte, sabemos também que o ângulo A é igual a 90 graus, ou seja, ele disse que o ângulo A é um ângulo de 90 graus, semelhante à nossa questão anterior. Só que ele já deu uma das partes desse ângulo, que é 30 graus. Então, podemos agora encontrar o complemento do ângulo BAD, que mede 30 graus, ou seja, ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, que vai ser nesse caso o ângulo de 30 mais o ângulo X, ou seja, porque o ângulo A inteiro mede 90 graus. Então, nós temos aí, ó, 30 mais X igual a 90. Então, o nosso X é 90 menos 30, então o valor do ângulo X é 60 graus. Encontramos o valor do ângulo X. Logo, nós temos que o ângulo DAC, que chamamos de X, mede 60 graus. Assinalando na imagem, nós temos o seguinte. Você tem aí o triângulo, vértices ABC, segmento AD, ângulo de 30 graus, o ângulo de 60, que já foi dado na questão, cada um dos dois segmentos, que mede 5 centímetros, e, por fim, o ângulo DAC, que mede 60 graus, que na verdade era o ângulo X, que nós acabamos de encontrar o valor. Mas note no triângulo ADC, que é esse ângulo que possui os dois ângulos de 60, que o único ângulo que ainda não sabemos é o ângulo do vértice C. Nós temos aí o ângulo do vértice D 60, do vértice A 60 e do vértice C nós ainda não sabemos. Só que o ângulo C irá medir também 60 graus. Por quê? Uma vez que os outros dois ângulos medem 60 graus cada um. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se nós já temos dois ângulos de 60, falta um terceiro ângulo de 60 graus, que vai ser, na verdade, o ângulo C. Assinalando, temos que o ângulo C mede também 60 graus. Então, esse ângulo C também mede 60 graus. Agora, note o seguinte. Note que o triângulo ADC, que é esse triângulo que nós acabamos de marcar, o ângulo de 60 graus, ele é um triângulo equilátero, porque os três ângulos internos possuem medidas congruentes. Ou seja, por consequência, os três lados também irão medir mesmo, irão ser também congruentes. Só que o segmento DC mede 5 centímetros. Então, por consequência disso, por esse triângulo ser equilátero, o segmento AD, assim como o segmento AC, também irá medir 5 centímetros. E, portanto, nós acabamos de encontrar a resposta da nossa questão, porque o nosso objetivo era encontrar a medida do segmento AD. Só que AD é o lado do triângulo equilátero. Portanto, esse lado, ou seja, esse segmento AD, mede também 5 centímetros. Essa era uma questão um pouco mais complexa, mas é uma questão muito interessante que trabalha muitas propriedades das aulas que nós estudamos. Bacana? Questão muito interessante. Exercício 5. No triângulo equilátero abaixo, determine o valor do ângulo Z, sabendo que os segmentos AG e BG são alturas do triângulo. Você tem aí a imagem, você tem os segmentos que ele mencionou. Ele quer que você encontre o valor do ângulo Z. Então, vamos aqui para a nossa solução. Primeiramente, precisamos notar que o triângulo é equilátero, ou seja, ele mencionou na questão. E por isso os seus ângulos internos e lados são congruentes, ou seja, os três ângulos internos medem cada um 60 graus e os três lados serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Em segundo lugar, foi dito que os segmentos AG e BG são alturas do triângulo, mas note que eles não tocam o lado oposto ao vértice. Precisamos agora prolongar esses segmentos para facilitar a visualização do que é pedido na questão.
Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos prolongar esses segmentos, a fim de tocar o lado oposto ao vértice do qual eles foram traçados. Então, no triângulo ao lado, iremos prolongar os segmentos AG e BG. Então, nós temos aí, ó, o triângulo ABC, os vértices, o primeiro segmento AG, o segundo segmento BG, o ponto G. Nós iremos agora prolongar o segmento BG até o lado AC, que é esse segmento, e nós iremos prolongar o segmento AG até o lado BC, que é esse segmento. Marcamos antes o ponto E, onde nós tocamos o lado AC, e agora o ponto D, onde nós tocamos o lado BC. Observe que nós criamos aí alguns triângulos. Só que note o seguinte. Agora note que em um triângulo equilátero, a altura, a bissetriz, a mediatriz e a mediana coincidem na mesma reta. Portanto, o segmento AD, que é o segmento que nós acabamos de criar, e o BE são também bissetrizes dos ângulos. Ou seja, esses segmentos que nós acabamos de criar, eles são também bissetrizes desses ângulos, no caso do ângulo A e do ângulo B. Só que nós sabemos quanto que vale cada um desses ângulos, que no caso é 60 graus. Portanto, nós podemos determinar o valor de cada parte desses ângulos. Portanto, nós temos aí, ó, assinalando os ângulos na imagem acima, como esses segmentos são bissetrizes e cada ângulo mede 60 graus, ele dividiu em dois ângulos de 30 graus. Portanto, esse ângulo em azul mede 30, esse em vermelho, também mede 30. Esse em roxo mede 30 e esse em verde também mede 30. O que nós iremos fazer agora? Portanto, cada um dos ângulos assinalados mede 30 graus. Resta-nos agora determinar o valor do ângulo Z, mas essa tarefa agora ficou mais simples. Por quê? Nós temos aí o ângulo Z. Nós iremos utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Por quê? Nós já temos dois ângulos e o nosso objetivo é encontrar o terceiro. Portanto, nós temos aí, ó, se eu somar o ângulo em azul com o ângulo roxo, mais o ângulo Z é igual a 180 graus. Só que o ângulo em azul e o ângulo roxo medem cada um 30 graus. Então, nós temos 30 mais 30 mais Z igual a 180. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar que o ângulo Z ele mede 120 graus. Portanto, a resposta da nossa solução é que o ângulo Z mede, nesse caso, 120 graus. Questão bem simples, bem tranquila, que trabalha aí propriedade de servianas de triângulo equilátero. Vamos aqui agora para o nosso último exercício, o exercício número 6, que diz o seguinte. Na imagem abaixo, determine o valor do ângulo X, Y e Z, assinalados utilizando as propriedades da soma dos ângulos internos e outras propriedades de ângulos. Você tem aí a imagem, tem os ângulos X, Y, o Z, um ângulo de 35, um ângulo de 105 e um ângulo de 50 graus. O que nós iremos fazer agora? Solução. A questão pede o valor dos três ângulos desconhecidos, X, Y e Z. De imediato, podemos notar a presença de um ângulo OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, que no caso são o ângulo de 105 e o ângulo Z. Ou seja, nós sabemos que ângulos OPV são ângulos congruentes. Portanto, nós já podemos tirar uma consequência bastante importante desse fato. Para que possamos solucionar a questão, iremos utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, note o seguinte. Como sabemos que ângulos OPV são congruentes, podemos apenas igualar o ângulo Z ao ângulo de 105 e definir o valor de Z. Portanto, nós temos aí que o ângulo Z é igual a 105 graus, porque ele é OPV com o ângulo de 105, ou seja, possuem medidas iguais. Iremos agora definir o valor do ângulo X. Veja na imagem abaixo. Você tem que na verdade, esse triângulo de cima. Note que nós podemos fazer uma aplicação direta da propriedade da soma dos ângulos internos, porque nós temos o X, o 105 e o 35. Então, aplicação direta da propriedade. Então, vai ficar X mais 35 mais 105 igual a 180. Resolvendo essa equação, eu encontro que o valor de X ele é igual a 40 graus. Pronto, acabamos de definir o valor do ângulo X. Da mesma forma, nós iremos proceder para o ângulo Y. Agora, observe o seguinte.
encontramos já o valor de x, que é igual a 40, iremos agora encontrar o valor do ângulo y, que pertence ao mesmo triângulo do ângulo z. Então, nós temos aí, ó, veja abaixo a representação. Novamente a representação, podemos novamente aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo de baixo e encontrar o valor de y. Logo ficará o seguinte, ó, y mais z mais 50 igual a 180. Substituindo o z, porque o z vale 105 graus, nós temos aí, ó, 105 mais y mais 50 igual a 180. 105 mais 50, 155 mais y igual a 180 graus. Então, o valor de y é 25 graus. Definindo aí o valor dos três ângulos, nós temos que o x ele é 40 graus, o y 25 e o z 105 graus. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá, galerinha do 8º ano, mais uma vez aqui com vocês, professor Barroso, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e aquela mensagem de sempre, não é? Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue sua caneta, tá? Fique num local aí quietinho, ouvindo a aula e vamos aprender algo novo hoje, tudo bem? Então, vamos nessa, vem comigo. Bom, vamos então para essa primeira parte de introdução, né? O assunto aqui, o conteúdo da nossa aula é o vocativo e o aposto, né? Que dentro da análise sintática se comportam como termos acessórios. Então, vamos analisar o que é cada um deles, ok? Vamos lá, vamos começar com um texto, como sempre. E aí você tem uma charge e diz assim, você tem um garoto, né? Sem camisa, fisicamente desnutrido, e ele diz: Papai Noel, me dá um presente? E do outro lado da imagem você tem aí Papai Noel com um saco de presentes que diz: não se iluda, meu filho, Papai Noel não existe. Bom, o que é que eu chamo a atenção de vocês para o que é que a gente vai aprender hoje? Você consegue perceber que o garoto, ele chama o Papai Noel, né? E ele chama pelo nome. Papai Noel, me dá um presente? Quando o Papai Noel vai falar, ele também chama o garoto por meu filho. Não se iluda, meu filho, Papai Noel não existe. O que a gente percebe aqui? Que dentro de uma conversa, né, dentro de um diálogo, você interpela, você chama outra pessoa, seja pelo nome ou por um apelido, enfim, por uma característica, mas você chama, né, até para manter essa conversa, chama o interlocutor do seu texto. Então, perceba a expressão Papai Noel e perceba a expressão meu filho, ok? Agora vamos para uma letra de música, como texto 2. Los Hermanos é uma banda muito famosa, muito conhecida, né? E a música Ana Júlia também foi muito conhecida, né? Principalmente aí aqueles que nasceram em 1980, 1990, então é uma banda bem famosa. Então, diz assim a letra da música. Eu não vou cantar, obviamente, mas vocês podem procurar depois essa canção, uma canção muito bonita. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar. Na certeza de um amor, me acharam nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Ô Ana Júlia, ô Ana Júlia. Então perceba também que esse segundo texto tem algo que pertence também ao primeiro, que é interpelar, que é chamar a pessoa com a qual conversamos, com a qual se mantém um diálogo. Qual é a expressão que ele utiliza para se referir a outra pessoa, chamando-a? Ou Ana Júlia, não é? Ana Júlia, então, é o modo como o nome dela, não é? O nome da pessoa. Então, por que o senhor está mostrando isso, professor?
Porque a aula de hoje, ela também é sobre vocativo. E o que é vocativo? É um termo, uma expressão que tem justamente essa função de chamar diretamente alguém, de interpelar alguém durante uma conversa, tá? O interlocutor é a pessoa com quem se está conversando. Então, os exemplos aí que temos. Professor, o senhor pode me ajudar? Veja que a palavra professor, você está se referindo a alguém com quem você está falando. Então, nesse caso, a palavra professor representa um vocativo, tá? É o termo no qual eu estou chamando a outra pessoa. Veja, eu coloquei aí os 3 exemplos, justamente mostrando como o vocativo ele pode aparecer no início da fala, no fim da fala ou no meio da fala, mas desde que você reconheça essa palavra como um chamamento. Olha o segundo exemplo. Não faça mais isso, Letícia. Então, eu estou chamando a outra pessoa pelo nome, estou me referindo a ela diretamente, eu estou a interpelando. Então, essa interpelação, esse chamamento é o que a gente conhece como vocativo, né, na língua portuguesa. E por último a gente tem aquela música, Carlos, é a nossa. Então, quando eu chamo Carlos, eu estou me referindo ao interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando. Portanto, também é chamado de vocativo. Perceba como a presença da vírgula, ela é constante, não é? Professor, vírgula, o senhor pode me chamar? Pode me ajudar? Então, quando você chama outra pessoa, a presença dessa vírgula, ela é obrigatória, tá? Na gramática padrão, claro, na língua portuguesa formal. Então, professor, vírgula, o senhor pode me ajudar? Não faça mais isso, vírgula, Letícia. Então, as pontuações, elas também ajudam a identificar o vocativo. E é sempre bom você se atentar a esse detalhe, né? A esse fato. Ok? Então, expliquei para você aí um termo, talvez que você já até conhecia, mas que já estamos aqui revisando, que é o vocativo. Vamos passar para um outro texto agora explicando uma outra questão. Vamos lá. Homem-Formiga, a Missão Impossível da Marvel. Desde que a Marvel criou seu universo cinematográfico, cada novo filme é um evento muito esperado pelos fãs. E o estúdio vem provando que mesmo heróis mais desconhecidos do grande público são capazes de se destacar nas bilheterias. Henry Pym, interpretado pelo veterano Michael Douglas, e Scott Lang, que é o Paul Rudd na vida real, né, são bem semelhantes às suas contrapartes originais. A principal diferença é que eles são de épocas e idades diferentes, encaixando melhor a história do ladrão que rouba o traje do Homem-Formiga original. Vale dizer que, além de se sustentar com o filme individualmente, Homem-Formiga está bem inserido no universo cinematográfico da Marvel. O filme se passa exatamente entre Vingadores, a Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil, cravando referências explícitas do seu ponto no tempo e também no espaço. Inclusive, um dos heróis dos outros filmes aparece no decorrer do filme e outro aparece na segunda cena extra. Então, você já sabe aí que o gênero desse texto é uma resenha, não é? O que eu chamo sua atenção? Observe esse trecho, interpretado pelo veterano Michael Douglas, e observe esse outro trecho, Paul Rudd. Você consegue identificar qual é a função desse trecho, né? Quando ele coloca, dessa expressão, quando ele coloca assim, interpretado pelo veterano Michael Douglas. Quem que é interpretado pelo... É o Hank Pym. Então veja que essa expressão, interpretado pelo veterano Michael Douglas, eu estou o quê? Fazendo uma função específica, que é explicando, né, quem é o Hank Pym. Eu estou explicando quem é o Scott Lang, que é com o Paul Rudd. Então, essas expressões, elas estão explicando um termo anterior. Perceba que a primeira expressão está entre vírgulas e a segunda está entre parênteses, tá? Entre os parênteses. Então, você consegue aí saber que essas expressões, elas estão explicando termos anteriores. A primeira explica quem é Hank Pym, né, que é interpretado pelo veterano Michael Douglas, e o segundo explica quem é o Scott Lang na vida real, que é o Paul Rudd. Ok? Tudo bem, então guarde essa informação. Existem expressões que explicam termos anteriores.
Vamos para um segundo texto. Aí é um trecho de uma notícia, né? A Assembleia Legislativa do Piauí, no caso a ALEP, realizou na terça-feira, 26, audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza, para discutir a poluição do Rio Poti e o alto índice de proliferação de aguapés na cidade de Teresina. Luiz Cláudio, do Instituto de Águas do Piauí, criticou os donos de condomínios que pagam as taxas, mas não fazem as ligações dos esgotos, porque não querem quebrar as calçadas. Sobre a poluição do Rio Poti, Luiz Cláudio afirmou que a água que chega a Teresina já tem um elevado grau de poluição. Ele defendeu que os órgãos estaduais do Ceará e do Piauí atuem juntos em defesa do Rio Poti. Então, o que tem nesse trecho aí, além da parte semântica, né, do sentido, no caso, eles estão debatendo aí sobre a poluição do Rio Poti e que a poluição, ela gera uma consequência que é a quantidade de aguapés, né, que vocês já viram aquele monte de plantas ali no Rio Poti. Então, são os aguapés. Aí, o que eu quero chamar a sua atenção? Olha essa expressão, Poti e Teresina, né, de Teresina. Veja, o termo Poti, ele está o quê? Ele está mostrando para você qual é o rio. Então, ele está especificando qual é o rio. Quando ele diz na cidade de Teresina está especificando que cidade é essa, já que temos um monte de cidades, não é? Então, como temos dois rios, ele especifica Rio Poti. E como temos várias cidades, ele especifica na cidade de Teresina. Então, existem expressões, vamos voltar lá antes, né, do termo especificativo. Eu mostrei para você termos e expressões explicativas, mas existem também termos especificativos, ok? Vamos analisar aí a continuação da notícia. Na audiência, deputados e integrantes de órgãos concluíram que o poder público deve começar a retirar os aguapés, tapete verde, do Rio Poti, como faz quando eles se proliferam nas águas. A audiência é resultado do requerimento da deputada Tereza Brito, que é do PV, aprovado no dia 5 de novembro. Tereza Brito disse que o alto índice de poluição pode matar o Rio Poti, Velho Monge. Veja, eu tenho uma expressão tapete verde que está entre vírgulas. Essa expressão, ela se refere a quê? Aos aguapés, não é verdade? Ela faz um comparativo. Olha, aquela imensa quantidade de aguapés funciona como se fosse um tapete verde. Então, eu estou comparando aquela quantidade de aguapés a um tapete verde, ok? Então, são expressões comparativas, né? Que comparam. E veja também aí, no caso, o que vem a ser essas expressões que especificam, que comparam, que recapitula, resume, ou que explica, ou que enumera. Ela recebe um nome especial na língua portuguesa, que é o aposto. Então, o que é aposto? Qual é o conceito? Termo ou expressão que se associa ao nome anterior para esclarecer, explicar, comparar, resumir ou enumerar o sentido desse nome. Então, você pode perceber ali nos textos como essas expressões se comportam, né? Sempre se referindo a um termo anterior. Olha os exemplos aí. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado. O tudo é uma palavra que resume o quê? Os móveis, a casa e o carro. Então, essa expressão, ela é um aposto resumidor ou aposto recapitulativo, porque o tudo recapitula. O tudo, ele resume o que foi dito. Ok, pessoal? Então, a gente vai chamar essa palavrinha de aposto, tá? Veja o segundo exemplo. Ah, professor, o aposto, ele só recapitula, ele só resume. Não. Vamos ver o segundo exemplo. A hidrelétrica de Itaipu é um dos orgulhos da engenharia. Veja, eu digo a hidrelétrica e logo em seguida especifico que hidrelétrica é essa, que é de Itaipu. Então, de Itaipu, ela está o quê? É um aposto que especifica o termo anterior. No caso, especifica que hidrelétrica é essa. Então, ela é um aposto especificador. A terceira frase é: para vencer são necessárias 3 qualidades: coragem, determinação e paciência. Veja,
coragem, determinação e paciência são expressões que estão enumerando, né, quais são as qualidades. Então, coragem, determinação e paciência são as qualidades. Então, essa expressão ela se refere a um termo anterior. No caso, a gente tem um aposto enumerativo. Enumerativo porque eu enumero aí, eu digo quais são as 3 qualidades que estão sendo requisitadas, né, para vencer. Por último, eu tenho o rio caudaloso, serpente negra, traz o progresso para os ribeirinhos. Veja, o rio caudaloso, ou seja, com água corrente, não é? Cheio, o rio cheio, é uma serpente negra. Eu estou fazendo uma comparação. Eu digo que o rio é uma serpente negra. Então a gente vai chamar isso de aposto comparativo. Sei que são muitas nomenclaturas, mas o que eu quero, na verdade, não é que você aprenda aí os nomes. Eu quero que você aprenda as funções. Que existem expressões que têm a função de explicar, de enumerar, de especificar termos anteriores dentro de um texto, ok? Então, vamos praticar, vamos fazer um exercício aí, né? Mostrando como esse aposto ele pode se comportar dentro de um texto. Claro que a gente já fez aqui a referência aos tipos de aposto. Eu espero que você tenha copiado no seu caderno, ou pelo menos tirado o print da tela e depois feito a cópia, porque isso é muito importante e é um assunto que cai bastante no dia a dia, também nos testes que vocês irão fazer, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto, ele diz assim, eu tenho aí uma tirinha, né, o gênero textual tirinha, e diz assim: Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. E aí o Hamlet pergunta, né? Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, perceba aí, né, um humor, né, uma crítica suave, né, aos familiares, mas que não é o tema da aula, mas que tem expressões aí que nos interessam. Veja a pergunta. O termo que representa um vocativo na tirinha é, letra A, inimigo oculto, letra B, parentes, letra C, Hamlet, letra D, eles. Lembre-se que vocativo é um chamamento, não é? Então você interpela um interlocutor ou aquele com quem você mantém um diálogo. Então, isso é que é o vocativo. Então vamos lá, 1 minuto para que você possa responder as questões. Então vamos lá, vamos corrigir? Bom, o termo que representa um vocativo na tirinha. Vocativo, um chamamento, uma interpelação. Interpelar aquele com quem você mantém a conversa. Letra A, inimigo oculto. Veja que a palavra inimigo oculto está no primeiro quadrinho, não é? Na primeira fala aí. E diz: Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Contra o inimigo oculto. Esse inimigo oculto está sendo chamado? Você dirá: não, professor, exatamente, ele não está sendo chamado.
Se não é um chamamento, então não pode ser um vocativo, não é verdade? Então não pode ser a letra A. Letra B, parentes. Parentes é a última palavra aí da tirinha. Ele diz, eles se chamam parentes. Então ele faz essa revelação, né? Quem são esses inimigos ocultos, né? Os parentes. Eu faço a seguinte pergunta a você. Ele está chamando parentes? Embora o trecho diga, eles se chamam parentes, mas o personagem principal, que é o H, ele está chamando os parentes? Você dirá, não também, não é? Então, não pode ser um vocativo. Lembre-se que vocativo é um chamamento. Letra C, Hamlet. Hamlet aparece no primeiro quadrinho, na primeira fala. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Veja, Hamlet é um chamamento, ele está chamando o rapaz aí, não é? O H chama o Hamlet, que é aquele com quem ele mantém um diálogo. Portanto, pessoal, isso é um vocativo, é um chamamento, né? E lembre-se também da presença da vírgula. Olha aí no início, Hamlet, quando você... Então, esse chamamento é o que a gente chama de vocativo, esse é o nome, vocativo. Letra D, eles vai estar lá no último quadrinho que diz, eles se chamam. Ele está chamando eles? Eles, vem cá. Não, ele não está chamando eles, né? Se não é um chamamento, também não pode ser um vocativo. Eu faço essa repetição para que você possa entender o assunto e fixar isso na mente. Vocativo é um chamamento, tá? Então, resposta correta, letra C, Hamlet, ok? Espero que todos tenham acertado. Parabéns àqueles que acertaram. E aqueles que não acertaram, só prestar um pouco mais de atenção que você pega e fixe esse assunto na cabeça. Vamos lá, próximo texto. Tem uma segunda tirinha aí, também com o H, não é? Vamos fazer a leitura. Você acha que nós, vikings, não fazemos nada de bom? Olhe para aquele vale. Você já viu algo tão bonito assim? Aquilo foi uma cidade apinhada de gente. E aí você percebe pela imagem que não tem mais nada, né? O termo que representa um aposto no texto é, e aí eu lembro você, aposto são expressões ou um termo que especifica, que resume, não é? Recapitula, ou que explica um termo anterior. Então veja, letra A, você, letra B, nós, letra C, vikings, letra D, cidade. E então, qual a sua resposta? Um minutinho. Então vamos lá, vamos voltar para a questão. Veja, o termo que representa um aposto é, letra A, você, aí você volta ao texto para ver cada uma das palavras, tá? Esse ato de voltar ao texto, pessoal, é muito importante, até para que você possa fazer a interpretação também do próprio texto. Vamos lá. Você acha que nós, esse você aí, está explicando algum termo anterior? Na verdade, é o primeiro termo que inicia a fala, né? Então, você não pode ser um termo que explica, ou que enumera, ou que recapitula um termo anterior. Portanto, letra A não pode ser. Letra B, nós. Você acha que nós
A palavra nós recapitula alguma coisa que foi dita antes? Ela explica alguma coisa que foi dita antes? Não, também, né? Então não pode ser a letra B. Letra C, vikings, né? Vikings. Esses vikings aí, vamos ver o trecho, né? Você acha que nós, vikings, veja, vikings explica algum termo anterior? Explica sim. Ele diz quem são os vikings, somos nós. Nós, vikings. Então esse vikings, perceba também que ele está entre vírgulas, que caracteriza também o aposto, né? Então o aposto é um termo, no caso dessa questão, é um termo que explica quem são nós. Quem são esses nós, né? São os vikings. Portanto, a resposta correta, letra C. E por último, letra D, cidade. Cidade, ele não especifica nenhum termo, nem explica, não é? Um termo anterior, portanto, também não é um aposto, ok? Portanto, a resposta correta, letra C. Vamos para um poema agora. Um poema aí do Patativa do Assaré, não é? Cordel. Seu doutor me conhece? Seu doutor, só me aparece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, que eu vou contar minha história. Tenha a bondade de ouvir, de ouvir, né? Eu sou de classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Veja, o termo que representa uma interpelação no texto. O que é uma interpelação? Você já sabe, é um chamamento. Qual é o termo que representa um chamamento aí no texto? Letra A, seu doutor. Letra B, senhor. Letra C, Deus. Ou letra D, Brasil. E então, pessoal, um minutinho para que vocês possam resolver. Vamos lá? Pronto, vamos lá? Então aí diz, o termo que representa uma interpelação, ou seja, que representa um chamamento. Bom, se você voltou ao texto para fazer a leitura, você percebeu logo que a primeira expressão é que é um chamamento. Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece. Então, qual é a expressão que está sendo usada para chamar o interlocutor? Seu doutor. Então, a gente está diante aí de um vocativo, de um chamamento, não é? As questões, elas podem ser cobradas assim, ou ele pode colocar o nome vocativo, ou ele pode colocar um chamamento, uma interpelação, e você tem que saber que é isso, ok? Letra A, seu doutor, portanto, é a resposta correta. Letra B, senhor, ele não chama aí o outro de senhor diretamente, não é? Deus também não é chamado, né? Ele está dizendo que é um fio de Deus, mas ele não está chamando Deus. E Brasil, bem no finalzinho do texto, né, ele também não chama o Brasil, né, ele diz que é uma riqueza do Brasil. Ok, pessoal? Então a resposta correta, letra A. Então vamos para essa questão. No texto, qual expressão representa uma explicação de um termo anterior? Você já sabe que explicar, quando existe uma expressão, um termo que explica um outro termo anterior, você está diante do quê? De um vocativo ou de um aposto? De um aposto, não é? Então, vamos fazer juntos essa questão? Letra A, ajude a melhorar. Veja que ajude a melhorar é a primeira expressão. Essa primeira expressão não está explicando, nem enumerando, nem especificando termo nenhum. Portanto, não pode ser a letra A. Letra B, a educação. A educação está explicando um termo anterior? Ela está enumerando, ela está especificando? Também não, não é? Letra C, uma simples lição. Uma simples lição também não está explicando, nem enumerando nada anteriormente.
E o que nos sobra aí é a letra D, economizar água. Economizar água está explicando que lição é essa, né? Que simples lição é essa. Portanto, a resposta correta, letra D. Tudo ok? Espero que tenha acertado. Então, vamos fazer aqui um recapitulamento, né? Um resumo da aula de hoje. Você aprendeu comigo o aposto e também aprendeu comigo o vocativo. O aposto são expressões ou um termo que explica, especifica, enumera um termo anterior. E o vocativo nada mais é do que uma interpelação, um chamamento, né, para aquele com o qual conversamos diretamente. Ok? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Olá, gente, eu sou o Reginaldo, professor de Geografia. Quero deixar aqui o meu abraço para vocês que continuam nos acompanhando. Um abraço especial para meus alunos lá da Escola Delmira Coelho Machado, lá no bairro Buenos Aires, Zona Norte, Teresina, Piauí. E também para meus alunos lá da Escola São Sebastião, lá em Todos os Santos e de Ser. Um abraço para todos vocês. Vamos ver o que a gente tem para hoje aqui. Simbora! Geografia, vamos fazer uma revisão aqui do que a gente estudou entre o mês de novembro e dezembro. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente, né? É bom a gente sempre revisar para estar reforçando o nosso conhecimento. Eu coloquei aqui um roteiro, a gente estudou muito aqui a África, né? A localização, o quadro natural, a regionalização também do continente africano, a divisão em regiões da África, as fronteiras africanas, como foram definidos os limites territoriais, a divisão política do continente africano, a população, as condições sociais, olha só, as condições sociais na África são bem sofridas, viu? A diversidade cultural, a urbanização e a economia também africana, economias muito assim fragilizadas. E por fim, a gente, fechando o nosso livro, a gente estudou as regiões polares, né? O mundo polar, o mundo gelado. Muito bacana. Então, simbora. Primeira questão. O continente africano possui 54 países e 9 territórios. Sua extensão territorial é de 30 milhões aí, né, de quilômetros quadrados. A sua população é estimada em 1.216.000 pessoas, né, habitantes, com uma extensa distribuição latitudinal. O continente ocupa parte do hemisfério norte e parte do hemisfério sul. É bom a gente dar uma olhada no mapa, né? Sendo cortado praticamente ao meio pela linha do Equador. Assim, somente os extremos norte e sul escapam da zona tropical, localizam-se na zona temperada. É verdade. As porções do extremo norte e extremo sul estão na zona temperada da Terra, uma região mais agradável. Então, o que é que diz aqui o texto? O texto, ao mencionar as áreas do extremo norte e do extremo sul africano, reforça a ideia de que, letra A, nessas áreas o clima é quente. A região sul do Brasil está fora da zona tropical. Aí você imagina assim as características que existem lá na região sul, que são características semelhantes a esse extremo norte e extremo sul da África. Vai imaginando aí. Então, letra B, são locais de temperaturas amenas. Letra C de coisinha, ocorrem muitas chuvas nessas porções. Letra D de docinho, o clima predominante é o tropical. E aí? Então vamos por eliminação. Letra A, nessas áreas o clima é quente? Não. Aí a zona temperada, evidentemente, existe uma estação que faz um pouco de calor, mas não é quente. Não como a zona tropical. Letra B, são locais de temperaturas amenas. Olha só, a resposta certa é a letra B de benzinho. Na zona temperada, temperaturas amenas. Evidentemente que esse extremo norte e extremo sul da África, eles ficam próximos à zona tropical, mas apresentam-se temperaturas amenas. Letra C está fora porque ocorre muitas chuvas? Não ocorre muita evaporação, então evidentemente não chove muito. Especialmente no sul da África tem um deserto e no norte também tem um deserto do Saara. E ao sul tem um deserto do Kalahari, pegando ali Namíbia, né, Botsuana e tudo mais.
E letra D também está fora porque o clima predominante não é o tropical. Se você dissesse o temperado ou subtropical, até daria certo. Então, a resposta certa aí sobre o extremo norte da África e o extremo sul é a letra B de benzinho, onde são locais de temperaturas amenas. Beleza? Vamos continuar. Que fotografia interessante essa aí, né? Para responder a segunda e a terceira questão, a gente precisa considerar isso aí. Beleza. Aí diz assim, rachadura gigante no Quênia. Mostra que a África se dividirá em duas. Nossa, que informação. Dizer que o continente africano vai ser dividido ou será dividido, evidentemente, no futuro geológico, né, próximo, não sei, mas existe evidência no próprio continente, como essa fotografia aí. Imagem chama atenção para o processo de separação de boa parte da porção leste da África. Olha, uma rachadura gigante que se estende por vários quilômetros apareceu de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, dividiu ao meio a estrada de Nairobi-Narok, né? E relembrou um fato geralmente esquecido: a África está se dividindo. Se você pegar um mapa do continente lá no início lá de novembro, lá, você pode até resgatar essa aula. A gente fez um estudo sobre a questão geológica do continente africano e que existe sim essas fendas aí, cortando aí o continente africano de norte a sul, especialmente ali na porção oriental. É verdade isso aí, viu? Não é fake news, é verdade. Isso é um espanto. Segunda questão, com relação a esse contexto todo aí. Aí diz assim, as informações destacadas acima evidenciam um fato que tem proporções continentais, no continente africano, o qual pode ser entendido como, letra A, um fenômeno sobrenatural, letra B, uma atividade tectônica, letra C, um terremoto, ou letra D, uma erosão. Então, qual a resposta aí desse contexto aí todo aí? O que a gente pode entender sobre isso aí? Fenômeno sobrenatural não é na natureza mesmo, então tá fora a letra A. Atividade tectônica, sim, gente, atividade tectônica. Quando você pensa em atividade tectônica, você deve imaginar a movimentação das placas que existem no globo terrestre. A movimentação pode ocorrer atrito ou pode ocorrer separação. E nesse movimento pode causar, sim, essas falhas geológicas, como que está acontecendo no continente africano. Então a resposta certa é a letra B de benzinho, atividade tectônica. O terremoto aí é uma consequência, não é? E a erosão aí não tem nada a ver. Então, resposta da segunda, letra B. E vamos aproveitar aqui logo para a terceira questão, que está aí ao lado. Uma consequência gerada por esse fenômeno geográfico no continente africano, especialmente no sudeste do Quênia, é letra A, ocorrência de terremoto da região, acabei de falar. Letra B, mortalidade em massa. Mortalidade em massa é complicado você entender isso aí. Letra C, formação de dois países pela rachadura. Se dissesse essa informação de dois continentes ou o continente ser dividido, até daria. Letra D de docinho, não ocorre transtornos relacionados a essa. Ocorre sim, como é que esse caminhão aí vai passar aí nessa estrada aí que abriu? Olha o tamanho do problema, né? O tamanho do problema. Então a resposta aí uma consequência desse fato aí que ocorre, você pode até pesquisa aí sobre essa divisão do continente africano, essas falhas que existem lá. Então, uma consequência é a ocorrência de terremoto. Isso aí, fora essa abertura aí, ocorreu um terremoto aí, talvez de proporção aí, numa escala aí bem, né, bem alta. Beleza? Então, quando se fala em movimento tectônico, tem terremoto, tem vulcanismo, viu? É isso aí. Muito massa essa questão. Ou que paisagem bonita. Aí é o continente africano. Você olha essa paisagem aí, você deduz aí que é a África, né? Eu tenho aí as savanas africanas e ao fundo aí eu tenho talvez aí a maior elevação do continente, é o Monte Kilimanjaro, quase 6.000 metros de altitude. Topo aí coberto de neve, né? A partir de 4.000 metros de altitude aí o gelo cobre as montanhas. Em algumas regiões é um pouco inferior, mas dependendo da zona temperada, zona polar, zona temperada é um pouco menos. Mas aqui na zona tropical, 4 metros de altitude, cria-se neve eterna, gelo eterno.
A fotografia abaixo mostra o Monte Kilimanjaro, a maior montanha da África, com altitude de quase 6.000 metros, né, de altitude, 6 quilômetros. É muito alto isso aí. Esse ambiente onde se encontra o pico Kilimanjaro caracteriza-se por ser o ambiente aí de zona temperada. Eu olhando a vegetação aí, que eu vejo a savana é de zona tropical, então tá fora. Letra B, de clima árido e semiárido. Clima árido e semiárido é de deserto, eu não vejo deserto não, aí essa savana aí já descarta também a letra B. Letra C, área de instabilidade tectônica. Olha, esse monte Kilimanjaro aí, ele também é uma consequência daquilo que a gente viu agora na questão anterior, da instabilidade tectônica, movimentação de placas. Isso aí é um vulcão, então ele é sim uma área de instabilidade tectônica. Pode ser a letra C. Mas vamos ver o que aqui diz a letra D. Próximo ao mar Mediterrâneo, não, o mar Mediterrâneo aí está longe. O monte Kilimanjaro aí fica praticamente aí na porção central, centro-sul da África. Então a resposta aí certa aí é a área de instabilidade tectônica. Esse monte Kilimanjaro aí é um vulcão, está relacionado sim com a movimentação das placas. Beleza? Simbora! Esse mapa aí já mostra a questão da regionalização do continente africano. Esse questionário aqui vocês vão receber em casa. Se não der para responder todo, faça com seu professor. Considere o mapa. Eu tenho aí África, regiões. Pela cor aí eu tenho duas regiões. Eu tenho uma África aí mais ao norte e tenho uma África aí mais ao sul aí, né? O mapa acima representa uma forma de regionalização do continente africano, o qual tem como característica. Qual a característica dessa regionalização aí? Considerar os critérios econômicos. Se eu considerasse os critérios econômicos, eu iria definir como países ricos, países pobres, né? E esse mapa aí não ilustra muito bem isso não. Então tá fora a letra A. Letra B, representa a África do Norte e a África subsaariana. Eita, gente, guarde isso aí. Esse mapa aí está representando essas duas regiões da África, a África do Norte e a África que fica ao sul do Saara, né? Ao sul do Saara. Então, tudo isso aí em amarelo a gente chama de África subsaariana. E tudo que está aí em cinza aí a gente chama de África do Norte. Então, esse mapa aí representa essa regionalização. Beleza? Eu não vou nem ler o restante não para a gente ganhar tempo aqui. Mais um mapa, né? Eu tenho aí informações aí relacionadas. Vamos ler aí o que diz aí. Analise o conteúdo geográfico representado no mapa para responder a questão. O mapa acima representa as áreas de ocorrência do clima equatorial. Olha só esse roxinho aí no mapa aí, onde passa a linha do Equador. Eu tenho aí na América, né, na América do Sul, tenho aí na África Central e tenho aí no Sudeste Asiático aí também. Então, ao considerar a abrangência desse tipo climático no continente africano, pode-se inferir que, letra A, no continente africano, letra A, está associada à floresta do Congo, clima equatorial, floresta. Letra B, predomina a região ocidental da África. Olha, só parece que eu vou ter duas respostas. Letra C, é o clima mais árido de todo o continente. O clima mais árido é o clima que ocorre lá no deserto do Saara, né? Letra D de docinho, no seu entorno ocorre a vegetação de estepe. No entorno desse tipo de clima aí vai ocorrer a vegetação do tipo savana. Aí veja só aí, uma questão elaborada por mim. Eu tenho aí duas questões. Está associada à floresta do Congo? Sim, a floresta do Congo ocorre no clima equatorial, clima quente e chuvoso. Se você tem um ambiente que faz muito calor e faz e tem muita precipitação, chove muito, então você evidentemente vai ter a formação de uma grande floresta. E depois você pesquisa floresta do Congo na África, vai aparecer isso aí. E a letra B, predomina na região ocidental da África. Eu vou descartar porque quando eu coloco predomina, significa dizer que ocorre em grande parte da região ocidental. Então a única resposta, mas esse clima equatorial, ele pega uma parte da região ocidental.
Pega assim uma parte da região ocidental. Seria bom a gente ter um mapa aqui. Mas a resposta certa, gente, é a letra A mesmo, viu? Letra A. Está associada à floresta do Congo. E se você pegar bem aqui a América do Sul, deixa eu ver se o mouse aqui vai. América do Sul, bem aqui a América do Sul, eu tenho aqui o clima equatorial e a vegetação que se desenvolve aqui é a floresta amazônica. Aí quando você vem bem para cá, a floresta do Congo. Aí quando você vem bem para cá, tem a floresta equatorial. Aí tem aquela ilha de Sumatra, aquele lugar que é cinematográfico, quando o pessoal quer fazer filme do King Kong, da Anaconda, né? Eles vão para aí que a facilidade do acesso é melhor. Mas são florestas que têm características semelhantes. Tem um clima também com as mesmas características. Então, esse mapa aí representa aí a área de clima equatorial e que está na África associada à floresta do Congo. Beleza. Analise o mapa. Aí tem mortalidade 2015, é um mapa anamorfose, né? Onde ele tenta representar de forma quantitativa. E aí por isso que há essa deformação das áreas aí. Aí, beleza, vamos considerar só o continente africano, que o contexto aqui é África, então que está em verde aí. Considerando o indicador representado e a forma de representação do continente africano, entende-se que, letra A, os países do norte têm as maiores taxas, estou falando de mortalidade infantil. Ele diz assim, os países do norte têm as maiores taxas, veja que aí a representação da porção norte, aí essa cor mais escura aqui, ó, é bem reduzida. Então, os países do norte não têm a maior representatividade. Então, está fora a letra A. Letra B, os números são iguais em todos os países? Não. Esse mapa aqui está todo deformado, então não tem nada de igualdade, não. Letra C, na porção oriental, a situação é bem mais grave. Quando você pega a porção oriental da África, essa parte aqui, ó, veja que está bem estendida. Então, pode ser sim, a letra C. Situação mais grave de mortalidade infantil. Mas a letra D diz assim, o norte e o sul têm os mesmos percentuais, então está fora. A resposta desse mapa aí, que confere aí sobre o continente africano relacionado à mortalidade infantil em 2015, a letra C de coisinha. Na porção oriental, a situação sim de mortalidade infantil é bem preocupante, é grave. Beleza, simbora. Questão de número 8. Nos países Zâmbia e África do Sul, dois países aí da porção sul aí, do extremo sul da África e do Cone Sul africano. Cerca de 20% do total da população adulta e jovem encontra-se contaminada com o vírus da AIDS. A AIDS é uma epidemia preocupante no continente africano, viu? Estima-se que de cada três africanos, um é portador do vírus HIV na região subsaariana. De cada 10, 3 são portadores. E assim vai. Em Botsuana, cerca de 39% da população entre 15 e 49 anos estão com a doença e em Lesoto e Zimbábue o percentual é de 20%. Esses dados são da OMS. Quem não ouviu falar dessa OMS, Organização Mundial de Saúde, hein? Beleza? Então, o que diz aí o comando da questão? As descrições acima revelam a dimensão da AIDS na África, especialmente na região. Letra A, no sul. Letra B, no norte. Letra C, na região oriental. Letra D, na região meridional. Olha que no próprio texto aí fala aí dos países aí, Zâmbia, África do Sul, né? E é a porção sul do continente africano. Então é a letra D de docinho, é a região meridional, a região mais problemática, gente, relacionado à contaminação pelo vírus da AIDS na África, porção sul. Se você colocar uma pesquisa aí de AIDS no continente africano, vocês vão ver lá que a porção mais afetada é a porção sul. Ok? Mas a África subsaariana em si, ela tem um percentual muito grande. Beleza? Esta paisagem, essa aqui mesmo? Esta paisagem cobre boa parte do continente africano. Para muitos, é associada ao Cerrado brasileiro, devido ao fato de apresentar aspectos paisagísticos semelhantes. Possui terras planas, poucas árvores, muita vegetação rasteira e tudo mais. Então, aqui no Brasil, eu tenho... Aqui é no continente africano, essa fotografia é no continente africano, aí a savana africana.
mas aqui no Brasil a gente tem uma vegetação parecida no centro do Brasil, chamada de cerrado. A fotografia acima destaca uma das paisagens mais emblemáticas do continente africano, a qual, letra A, ocorre no norte do continente, no clima temperado? Não. Norte do continente, clima temperado? Não. Lá vai aparecer a vegetação mediterrânea. Letra B, predomina na África subsaariana em locais de clima tropical? Olha. Letra C, ocorre em climas temperados? Novamente, clima temperado está fora. Isso é região de clima quente, especialmente na região central da África, no entorno da floresta do Congo. Letra D, ocorre em áreas próximas ao Mediterrâneo? Novamente, então a resposta certa aí é a letra B de benzinho. Predomina na África subsaariana em locais de clima tropical. Beleza? Ok. Vamos aí agora para questão da divisão política do continente africano. Analise os mapas. Esse primeiro mapa aí é um mapa que mostra, que representa a distribuição das tribos africanas. Os primeiros habitantes na África. Estima-se aí que existe quase 500 tribos, viu? 400 e pouco aí, 400 tribos. E esse segundo mapa aí, eu tenho a divisão política aí. Nesse mapa aí eu tenho 53 países, mas como foi criado o Sudão do Sul, hoje tem 54. Então eu tenho um mapa que representa a divisão, né, das tribos, e eu tenho um segundo mapa aí que mostra a divisão política aí, os países do continente africano. Vamos lá para o comando. Ao relacionar as informações contidas nos mapas acima, pode-se inferir que, letra A, o mapa 1 é político? Não, não é político. Aí, como no próprio mapa aí tem essa divisão do território africano a partir de diferentes etnias que ocupam o continente. Então, esse mapa 1 não é político. O mapa 2 sim é mapa político. Letra B. O mapa 2 é socioeconômico? Não, falei para vocês que é mapa político. Letra C de coisinha. O mapa 2 foi criado desconsiderando o mapa 1? Olha. Letra D. O mapa 1 serviu de base para a criação? Não serviu de base. Existe uma questão e uma problemática em cima desse segundo mapa, que ele foi criado justamente desconsiderando essa divisão pré-existente que havia no continente africano. Muitas tribos foram separadas, né? Uma confusão sem fim. Essa divisão, de acordo com o mapa 2, essa divisão que ocorreu lá na Conferência de Berlim, ela justifica muito sim os conflitos que ocorrem no continente africano. Então a resposta certa aí da 10ª questão é a letra C de coisinha. O mapa 2 foi criado desconsiderando o que já existia, o que está representado aí no mapa 1. Beleza? Questão número 11. Há 130 anos, em 1885, terminava na Alemanha um encontro de líderes europeus que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. Ó, grave isso aí. Tem tudo a ver com aquele segundo mapa que a gente acabou de ver. O fragmento acima revela um fato histórico de cunho geopolítico, o qual tem relação com, letra A, a divisão imperialista da África. Letra B, o mercantilismo europeu. Essa questão do mercantilismo é século XV, não é nada que século XIX, é 1885, então está fora. Letra C, a colonização da África. Também a colonização foi um pouco antes. E letra D, a Guerra Fria. A resposta para essa 11ª questão é a divisão imperialista da África. Os países europeus que tinham interesses, que já exploravam o continente africano, eles se reuniram nessa Conferência de Berlim e lá eles determinaram, eles fizeram esse desenho aqui, ó, do mapa 2, de acordo com o que foi decidido nessa Conferência de Berlim. A partir dali eles começaram a explorar, de fato, o continente africano. E o continente africano passou a ser dividido dessa forma aí que está representado no mapa 2. Beleza? Muito bom, vamos lá. Leia, o Sudão. O Sudão é, sem dúvida, um dos países mais instáveis politicamente em todo o mundo. Olha, se você ler sobre o Sudão, nossa, tem tanta confusão lá. Conflitos históricos e disputas internas acontecem em seu território desde a sua independência, frente ao Reino Unido.
concretizado na década de 1950. Desde então, já ocorreram 2 guerras civis e até a independência do Sudão do Sul, que era uma região de maioria cristã, em contraste com a maioria islâmica do norte. Olha, ao reconhecer os fatos descritos acima, pode-se entender que os conflitos recorrentes no Sudão estão ligados. Letra A. A independência do país. Será que os conflitos que ocorrem lá, como já mostrou aí, o norte aí é islâmico e o sul é cristão? Olha aí, já tem um conflito aí com relação à religiosidade, mas existem outros aí por trás também, principalmente aí sobre exploração aí econômica. Então, letra A, a independência do país não justifica aí esses conflitos. Letra B, influência do Reino Unido, também o Reino Unido tem nada a ver com o conflito que ocorre, tem assim de forma indireta, mas não responde. Letra C, a proliferação do cristianismo. O cristianismo ele está sendo muito reprimido, tem sido muito reprimido desde a independência aí, depois da década de 50 aí, que houve a independência da maioria dos países da África, mas o cristianismo ele tem ganhado espaço, tem ganhado espaço sim o islamismo. E letra D, exploração de petróleo e religiosidade. Olha só, o Sudão do Sul ele é rico em petróleo, mas o governo Khartoum, a capital Khartoum, ela explora esse recurso natural, né? No Sudão do Sul, explora e aí transporta e vai ser comercializado aí mundo afora. E a população, a minoria no Sul, que é de maioria cristã, ela sempre foi contra essa exploração porque ela não tinha nenhum benefício. Daí eles lutaram por essa separação e conseguiram a separação do Sudão do Sul. Então a resposta para esses conflitos no Sudão é a exploração de petróleo e religiosidade. Beleza? Vamos embora. Analise o mapa. Eu tenho um mapa aí que representa a distribuição espacial da população no continente africano, né? Vocês que sabem, que estudam inglês aí, dá para fazer a tradução aí desse título aí. O mapa acima representa a distribuição da população africana pelo continente. Com base nessas informações, pode-se inferir que, letra A, ao noroeste do Saara, do deserto do Saara, a concentração é pífia. Olha, eu vejo bem aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver se o mouse aqui foca bem aí. Aqui, o noroeste da África aqui tem uma concentração muito considerável, não é pífia não é pequena, então tá fora. Letra B, a África subsaariana tem a maior concentração populacional? Pode ser. Veja bem aqui que eu tenho o Saara e tudo que está ao sul a gente chama de África subsaariana, então a África subsaariana tem a maior concentração populacional, sim, pode ser. Vamos ver a letra C. As áreas menos povoadas ocorrem em locais de clima tropical? Menos povoada? Não. A área de clima tropical, essa parte aqui da África Ocidental, essa parte aqui, clima tropical, tem uma concentração populacional considerável, sim. Então ela está fora. Letra D. Há 2 grandes vazios populacionais, onde predomina a floresta equatorial. 2 vazios populacionais onde predomina a floresta equatorial. Tem um vazio bem aqui, mas 2 grandes vazios, né? Então a resposta certa, gente, eu vou colocar aqui como a letra A. A África subsaariana tem a maior concentração, sim, populacional. Beleza? Simbora, deixa eu ver se ainda dá tempo. Vou ler aqui de forma acelerada, tenho 2 minutinhos aqui. O continente africano é um grande produtor e exportador de petróleo, oriundo da produção. Deixa eu repetir aqui, estou aqui com a visão aqui. O continente africano é um grande produtor e exportador de produtos oriundos da produção agrícola. No entanto, não consegue alimentar sua população. A fome é marcante na África. O continente se caracteriza pela presença da fome, realidade que aumenta a cada dia. Os países que mais sofrem com a fome são a Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malawi, Libéria e Angola, né? Aí o que diz o comando? O problema da alimentação no continente africano se explica em parte pela predominância de solos pobres? Não, lá tem solo bom para se plantar. Letra B, ocorrência de pragas nas lavouras. Todo lugar tem praga, mas dá sim para se plantar. Não justifica aí essa fome na África. Letra C, uso das melhores terras por empresas estrangeiras. Olha, pode ser. E aí as piores terras ficam para a população plantar para sobreviver?
Se as melhores terras estão com as empresas estrangeiras que plantam e exportam e deixam a população africana com fome? Pode ser. Letra D, falta de manutenção das máquinas. Não, o que é isso? Então a resposta da 14ª aí é a letra C. A população na África, ela utiliza os piores pobres, por isso que não tem uma grande produtividade. E daí a fome na África, né? Beleza? Eu tenho mais questões, eu vou deixar para você e seu professor no grupo lá do WhatsApp fazer a resolução dessas últimas questões. Eu vou ficar por aqui. Meu tempo está esgotando. Gente, essa semana a gente tem um Natal, eu queria desejar para vocês boas festas, fiquem em casa, né? Converse com Deus nesse momento. O Natal representa o renascimento, o nascimento do menino Jesus, pois renasce para a vida também. Se livre com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde para vocês.